nós vimos a importância de priorizar as tarefas que nós recebemos de outras áreas ou pessoas. Agora a gente vai ver como fazer isso usando um diagrama que tem no nosso kit de diagramas do curso. Aqui no nosso kit, nós temos esse diagrama aqui, que é o diagrama de controle de venda do tempo, onde a gente prioriza para ver como a gente vai vender. Então, vamos copiar esse diagrama, então Ctrl C aqui, vamos colar no nosso dashboard aqui. Ok. Então, vamos imaginar que eu tenha 4 tarefas exatamente para exemplificar o uso do diagrama. Então, a primeira tarefa será emitir laudo de liberação de nova área de produção. Opa. A outra tarefa será relatório de auditoria interna. A outra tarefa será validar modelo de arquivamento dos protocolos de produção. Por fim, analisar entrada adicional de material. Vou corrigir só apenas esse aqui, medir está errado. Então, essas quatro tarefas que não estão ligadas à minha atividade, vamos supor que eu seja uma área de garantia da qualidade dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica. E aí eu tenho as minhas atividades de andamento estão lá na minha agenda. Só que eu recebi essas 4 demandas e agora eu quero priorizar para ver o que eu faço primeiro. Bom, uma delas é emitir um laudo de liberação para uma nova área de produção. Eu já fiz uma análise, a minha equipe já fez análise e tal, está pendente o laudo de liberação, então a área não pode ser usada ainda. Quando ela puder ser usada, isso vai aumentar a produtividade lá da indústria, lá da fábrica. Talvez aumente, sei lá, em 10%, 20%, não é importante definir o percentual, vai aumentar. Se vai aumentar, significa que vai agregar valor. A fábrica vai poder fazer algo que no momento ela não pode fazer ainda, vai melhorar a produtividade da fábrica. Bem, olhando aqui para o nosso diagrama, então fazer isso me causaria pouco ou muito benefício? Causaria muito benefício. O impacto disso é muito grande para a fábrica e para todos nós que fazemos parte da empresa. Então, eu colocaria isso como um alto benefício. E quanto ao prejuízo, se eu não fizer isso, traz algum prejuízo? Traz prejuízo significativo, porque já é uma expectativa esse aumento de produção. Se eu não faço, todo o impacto de não ter feito, de não permitir a produção, vai cair sobre que departamento? Sobre o meu, que não entregou o laudo lá na época que era esperada, no período que era esperado. Então, eu vou pegar esse laudo e vou colocar aqui, olha, prioridade máxima, porque gera muito benefício e se eu não fizer, traz muito prejuízo. Agora, vamos analisar a próxima. Analisar entrada adicional de material. O que isso quer dizer? Eu estou resumindo aqui, mas seria, por exemplo, eu tenho uma entrada para as matérias-primas dentro da minha fábrica. E essa matéria-prima, como é um produto específico que eu faço lá e tem um certo protocolo para realizar, então tem toda uma forma de entrada dessa matéria, ela não pode ser contaminada, não pode ser misturada, etc. e tal. Então já tem toda uma entrada certificada para isso acontecer. O meu departamento foi demandado para ir lá e certificar uma outra entrada, para que pudesse haver uma opção. Caso houvesse algum problema com a primeira entrada, a fábrica poderia usar a segunda. Bom, qual é o benefício em fazer isso daqui? Não, tem um grande benefício, né? Vai dar uma opção adicional para a empresa de entrada de material, vai garantir a continuidade do processo mesmo que tenha um problema,
alguma coisa seja estragada ou aberta na área de entrada 1, vai ter área de entrada 2. Só que se eu não fizer isso agora, se eu fizer semana que vem, qual é o prejuízo que eu vou ter? Nenhum, a empresa está operando. Só teria o prejuízo caso houvesse um problema na entrada 1 e eles falassem, né, perguntassem, cadê a entrada 2 que não foi liberada? Mas, caso isso não aconteça, a priori, pelo andar da carruagem, nada vai acontecer de ruim. Então, traz benefício, mas não chega a trazer prejuízo se eu não fizer. Então, eu colocaria aqui, olha, alto benefício, baixo prejuízo, se eu não fizer. Ficaria com prioridade média. Então, vamos ver aqui a próxima tarefa. Relatório de auditoria interna. Eu tenho um relatório, a gente já fez lá a auditoria de uma determinada área e a auditoria interna está aguardando esse relatório que a área de garantia da qualidade precisa emitir para fechar a auditoria. A auditoria tem prazo, tem equipe de outras áreas da fábrica, da empresa que foram trazidas, eles têm prazo, então eu tenho que entregar isso num certo prazo. Parece aquela coisa da carteira de habilitação. Não é importante até virar muito importante. Então, como tem um prazo, se eu não fizer, o prejuízo vai ser muito grande, né? Vai ter impacto na minha área. Eu vou ser o culpado de ter atrapalhado o andamento da auditoria lá na outra área. Mas, no entanto, essa auditoria, esse relatório, não vai trazer grande benefício para a empresa. É só um relatório, já está concluída a auditoria, já está tudo feito. O relatório em si não agrega valor, não permite à fábrica produzir algo que ela não produzia antes, não traz nada de novo, de adicional. Então, ela não gera benefício. Porém, se eu não entregar, vai trazer prejuízo. Então, ela entraria aqui, olha, baixo benefício, mas alto prejuízo em não fazer. E a última tarefa, validar um modelo de arquivamento de protocolos de produção. Então, a fábrica produz, tem um protocolo de produção que é tudo anotado, pressão, temperatura, tudo que acontece, número de defeitos, tudo que acontece ao longo da produção é anotado nesses protocolos quando criados. Depois, esses protocolos têm que ser arquivados por 5 anos e tem uma forma de arquivar esses protocolos. Então, tem uma proposta agora de mudar essa forma para ficar mais eficiente na hora de localizar. Tudo em papel, não é forma digital. Então, tem uma mudança aqui sendo proposta. Isso daí vai trazer um avanço para a fábrica? Ela vai fazer algo a mais do que ela faz hoje? Não. O protocolo vai continuar sendo o mesmo, a produção vai ser a mesma, então não estou gerando benefício para a empresa. Tem uma data cobrada? Tem alguma pressão de tempo em cima disso? Também não. Eu posso fazer agora, posso fazer semana que vem, posso fazer daqui a um mês, desde que eu faça em algum momento. Então não tem uma pressão de tempo. Então se eu não fizer, não vai me gerar prejuízo. Isso significa que isso vai para cá. Olha. Não traz grandes benefícios e também não gera prejuízo na hora de eu efetivamente cumprir essa tarefa. Ou seja, eu peguei 4 exemplos exatamente para ficar um em cada área, só para ajudar a gente a entender como classificar essas tarefas. E o próprio diagrama já sugere, já supõe um grau de prioridade para essas tarefas. Por exemplo, prioridade máxima está aqui, olha, traz muito benefício e muito prejuízo em não trazer. A prioridade depois dessa é a alta. Embora não traga muito benefício, vai trazer muito prejuízo se eu não fizer. Então é melhor fazer logo. Aí depois tem a prioridade média, que traz benefício, mas não tem prazo. Não tem urgência. Então, depois que eu resolver as urgências, eu vou tratar disso aqui. E por fim, aquela que não traz nem benefício e nem traz muito prejuízo se eu não fizer. Ou seja, eu posso deixar lá para depois porque não vou ter impacto. Uma vez definido isso, é só pegar a tarefa de prioridade máxima e jogar aqui na disponibilidade da sua agenda. Na verdade, a gente não vai jogar, a gente vai copiar usando o Alt. É uma cópia. Vou jogar aqui num dia da minha agenda aqui. Pronto. Tá aqui, ela vai ser na quinta-feira de manhã, eu vou emitir esse laudo. E uma vez que eu emitir o laudo, eu posso pegar a tarefa que estava aqui. Chegou quinta-feira, emitiu o laudo, tá tudo certinho, entreguei. Eu venho aqui no meu dashboard de controle de tarefas e vou simplesmente transferi-la para cá. Pronto. Feito. Ou seja, tudo que é novo vai entrando e sendo distribuído dentro
desses 4 quadrantes. E ao passo que eu vou completando as tarefas, eu vou jogando ela para cá. Isso é até interessante para mim, depois com o tempo, saber o volume de coisas que eu fiz. Talvez aí no final do mês eu pego esse total de coisas feitas, faço um pequeno relatóriozinho, mostro para minha chefia ou para minha gerência, para alguém, de tudo que a gente fez naquele mês, e eu deleto daqui, porque não vou precisar mais. Já joguei para o relatório, deleto, não preciso mais. Então, tá aqui. É assim que nós recebemos tarefas externas e vendemos o nosso tempo, o tempo disponível aqui da nossa agenda.